Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 5, verso 38 ao 42. Mateus capítulo 5, verso 38 ao 42. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Meus irmãos e irmãs, uma figura bíblica que às vezes não é tão lembrada por nós geralmente lembramos dos patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó, lembramos dos profetas, tanto os menores quanto os maiores, mas existe uma personagem no Evangelho de Mateus que tem grande participação na vida do nosso Redentor Jesus Cristo, e essa pessoa, esta figura é José. José, ele é um dos poucos homens chamados justos no Evangelho de Mateus. E por que ele é chamado justo? Porque ao saber que Maria, a sua então noiva, e naquela época o noivado era quase um contrato de casamento, José ficou sabendo que Maria estava grávida. Então, dentro do seu coração, ele pensou e planejou fugir. Por meio da sua fuga, ele daria a entender às lideranças locais de que Maria fora engravidada por ele. E assim ele não a infamaria e levaria a injúria sobre si. Veja, até aquele momento, antes do anjo ter informado José que o que havia no ventre de Maria era do Espírito Santo, ele chegou a pensar que Maria havia traído. E a lei era muito clara acerca do destino que Maria deveria ter se cometesse o adultério. Seria a morte capital, seria apedrejada. Mesmo nesta época, onde o Império Romano governava Israel, e pelo que dá a entender, eles não tinham o direito de implantar a pena capital como bem entendesse, pelo menos ela seria difamada. Mas o que José tem diante de um possível adultério, ele simplesmente deseja fugir para preservar quem teria sido a ofensora Maria. Graças a Deus nós conhecemos a história e sabemos que José estava enganado, que fora o Espírito Santo que fez com que Maria gerasse a Jesus Cristo de uma forma milagrosa, para cumprir a promessa de Gênesis 3,15, onde Jesus Cristo é o filho da mulher. Veja que esta é a referência de Gênesis 3,15, e que isso estava se cumprindo na vida de Maria. Graças a Deus por isso. Mas José, ele acaba encarnando o que esse texto quer comunicar para nós. Porque existe uma lei que Jesus Cristo está tratando agora, e que o fato da existência desta lei, de existir uma lei, e de ser até legítimo que possamos buscar essa lei, é uma manifestação de justiça nós não utilizarmos a lei para proveito nosso. É sobre isso que o texto trata. O texto trata que há uma lei que pode ser acionada, mas o justo, para demonstrar sua justiça, assim como José, ele faz questão de não acionar em benefício próprio. Vamos entender então o texto melhor. De qual lei Cristo está falando? Cristo está falando da lei do olho por olho, dente por dente. Aonde está
isso no texto? Está em Êxodo, no seu capítulo 21, verso 23. Anote, eu vou ler. Diz assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Dente por dente é uma expressão que remonta a uma lei conhecida na época como a lei de talião, ou seja, uma lei de reciprocidade. Se você teve um dente perdido, deve ser restituído um dente. Se você foi ferido, deve ser restituído por causa dessa sua ferida de forma proporcional. A ideia aqui é preservar a restituição de uma forma proporcional. A ideia não é dente por morte, porque isso seria desproporcional. É dente por dente. No capítulo 21, depois você leia, o próprio legislador bíblico irá nos dar alguns exemplos de como esta lei deveria ser aplicada. Por exemplo, se alguém matasse uma pessoa, essa pessoa deveria ser morta, vida por vida. Mas se um escravo fosse agredido, não se agrediria o seu senhor. Você libertaria o escravo deveria ser liberto porque foi agredido. Se um boi matasse outro boi, o outro dono deveria restituir um boi. Então, a ideia da lei não é dar a legitimidade de praticar a vingança, mas que estas pessoas deveriam procurar os tribunais locais, informar as autoridades que receberam dano e deveriam ser restituídas de forma proporcional ao dano que cometeram a alguém. Para nós isto soa diferente porque o nosso conceito de reparação mudou com o Império Romano. Nós hoje, quando alguém rouba uma pessoa ou comete um crime, o entendimento legal é que esta pessoa seja privada e seja punida, ou privada da sua liberdade, ou seja punida por outros tipos de multa. Na época antiga era por restituição proporcional. E é isso que está acontecendo nesse texto. Mas aí você pergunta, então Jesus Cristo está indo contra esta lei? Não necessariamente. O nosso Senhor não está indo contra a lei. Isso seria contradição. O que ele está oferecendo aqui é um caminho melhor. Como assim? Guardadas as proporções, é a mesma ideia por detrás do divórcio. É uma concessão. O Senhor não criou o divórcio. O divórcio é um dispositivo dado por causa da dureza dos nossos corações. O divórcio, legitimamente, pode ser conseguido se existe o adultério. É a única causa suficiente para o divórcio. E isto é dado à parte que foi vítima do adultério divorciar-se. Mas quando Jesus Cristo explica isso em Mateus 19, ele diz que isso foi dado em concessão. Porque qual que é o ideal? É o caminho mais difícil, é o perdão, é a reconciliação. Este é o caminho ideal. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, nesse texto, há aqui uma lei de restituição, mas ele está falando agora aos seus discípulos, porque ele está, aos seus discípulos, perdoe, irmãs, ele está se dirigindo ao Sermão do Monte, no Sermão do Monte, aqueles que estavam ouvindo. E o caminho que o Senhor está dizendo para nós, seus servos e servas, é que existe um caminho melhor. Que nós não acionemos a lei para resistir pessoalmente ao perverso. Esta é a ideia. E ele demonstra aqui que o mal, então, ele não deve ser resistido. O mal que é levantado a nós de forma pessoal e particular, ele não deve ser resistido. Vamos ver 3 episódios aqui que o Senhor ensina esta questão e vamos ver devagar. Então, o mal, ele não pode ser resistido. Primeiro, que tipo de mal? Um mal, aqui o primeiro mal trago a ele no verso 39, é a violência pessoal, não pode ser resistida com violência pessoal. Vejamos no verso 39.
A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aqui é uma injúria, né? O ferimento no rosto. O que Jesus tem em mente não é o masoquismo, não é que nós devemos gostar de sermos espancados, não é isto. O que Jesus Cristo está ensinando aqui também não é o pacifismo, eu vou ser uma pessoa pacífica e simplesmente suportar os golpes de forma gratuita, também não é isto. O que o Senhor está ensinando não é passividade de ficarmos simplesmente parados, é muito mais profundo do que isso. Precisamos entender o que as pessoas entendiam quando ouviam esta fala de Cristo. Existe um outro texto bíblico no Antigo Testamento que fala sobre isso. Em Lamentações, no seu capítulo 3, no verso 28 ao 33, existe esta mesma expressão de bater no rosto, de ferir no rosto. Lamentações, no seu capítulo 3, verso 28 ao 33, eu lerei. Depois os irmãos leiam em casa com tranquilidade. Diz assim: assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez haja esperança. Dê a face a quem te fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O que o texto de Lamentações traz aqui sobre dê a face a quem te fere, é que nesse período que esse texto de Lamentações foi escrito, que fala sobre dar a face, foi o momento em que a Babilônia invadiu Jerusalém. E se você quer ter um entendimento do que aconteceu, das barbaridades que um povo fazia ao outro, lê Lamentações se conseguir. É um texto difícil de digerir. Lá você verá crianças sendo devoradas porque as pessoas não tinham o que comer. Você verá pessoas mendigando na rua. E o profeta, olhando a situação terrível, devastador, terrível. Aqui esse texto, Jeremias está dizendo, olha, nós merecemos isso, estas afrontas. Qual a nossa postura, o que Jeremias está dizendo em Lamentações? Vamos aceitar os desígnios do Senhor, vamos colocar a boca no pó, talvez haja esperança. Se o Senhor está levantando pessoas para nos bater, vamos dar a face, para que sermos espancados, porque vamos nos fartar de afronta, porque o Senhor há de nos entristecer, mas Ele não fará isso para sempre. Ele há de ter misericórdia de novo de nós. O que o texto está referindo aqui de Lamentações, que estas pessoas que podem estar lançando injúrias contra nós, são levantadas pelo próprio Deus. Estas pessoas não devem ser vistas como autônomas. Elas fazem simplesmente porque querem e porque são perversas. Não, elas são perversas sim, são agentes da perversidade. Mas Deus as está utilizando para de alguma maneira nos punir ou nos ensinar algo. Esta é a imagem desse texto em Lamentações. E isto não é estranho ao Antigo Testamento. Por exemplo, o rei Davi tinha esta clareza. Quando ele está fugindo de Absalão, Simei, um dos descendentes de Saul, começa a atacar pedras sobre ele. Um dos capitães de Davi diz, eu posso ir lá arrancar a cabeça desse homem que está atacando pedra no rei por estar fugindo dos exércitos de Absalão? E qual é a resposta de Davi? Não faça isso. Deus o colocou para atacar pedra em mim. Ele precisa atacar pedra em mim. Por quê? Quem sabe o Senhor não tenha misericórdia do mal que o Senhor mesmo está levantando contra mim. Então o que eu posso fazer com os malefícios que vêm a mim? Me subordinar, me resignar e acolher. Quando Jesus Cristo pega esse texto e traz esse entendimento, olha, dê o teu rosto para quem te ferir, ele muda a perspectiva dos seus discípulos. Ele diz, você não pode olhar para o agente que te fere. Existe uma esfera superior sobre estas pessoas e você deve suportar
esta afronta, você demonstrará que a nossa justiça, a tua justiça, a justiça de Cristo, é superior às injúrias. Você é maior e deve ser maior que as injúrias que lhe são desferidas. Você precisa ser maior e desapegar do teu direito de reparação. Facilmente Davi poderia ter pedido para dar cabo à vida de Simei, mas ele preferiu ser injuriado. Meus irmãos, o caminho do discipulado cristão e verdadeiro não é um caminho fácil de ser trilhado. É o que o Senhor diz. Quem é que gosta de ser ofendido? Quem é que gosta de ser maltratado de maneira até injusta e desproporcional? Ser humilhado na frente dos outros. Mas este é o preço do discipulado. Nós não podemos nos dar o direito de nos acharmos que podemos devolver na mesma moeda, mas reconhecer a soberania de Deus, até mesmo na mão que nos fere de maneira injusta. Há um segundo mal que o Senhor nos adverte a não resistir, que é o da injustiça mesmo, da injustiça legal até. Diz aqui no verso 40, e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Deixe-me explicar, esta palavra demandar aqui é a ideia de disputa judicial. O que está acontecendo aqui? Como foi lida na liturgia, em Êxodo 22, 26, mostra que a capa ou a roupa poderia ser até penhorada. O que é penhor? É você pegar o dinheiro emprestado e oferecer a sua roupa como compromisso de que você vai pagar. Só que essa roupa deveria ser devolvida no final do dia, porque fazia frio no inverno. E por lei, essa roupa deveria ser entregue até o pôr do sol. E o que Cristo está fazendo? Ainda que o seu cobrador venha demandar contigo, querendo essa roupa para ficar com ele, você não vai entrar na justiça com ele. Você ganharia. O que você vai fazer? Vai dar também a capa. O que Jesus está pedindo aqui é para irmos muito além da justiça desta terra. Esse homem ganharia facilmente a causa. Ele tem uma lei que tipifica como crime a atitude de requerer como penhor a roupa e ficar com ela. O que Cristo está dizendo para os seus discípulos? Nós, como discípulos, precisamos entender e aceitar que se realmente acolhemos a justiça maior, vamos demonstrar isso sendo maiores que as injustiças com a qual nós somos acometidos. Irmãos e irmãs, o discipulado cristão é muito mais difícil que algumas pessoas pensam. É mostrarmos que a justiça de Cristo é maior e suficiente. Você quer ficar com a minha roupa? Faz o seguinte, fica também com a minha capa. É ir além daquilo que é justo. Deixa eu arrumar essa cruz aqui, senão fica estranho, né? Parece que é pouca coisa, mas devemos lembrar que naquela época a roupa era um item muito precioso. Não existia shopping center e nem indústria têxtil que fabricasse roupa. Então as roupas às vezes eram passadas até de pai para filho, entre parentes, porque era um item muito precioso. Lembre-se que Jesus Cristo está falando no Sermão da Montanha, existiam pessoas ansiosas por causa da sua roupa. Por isso que ele diz, não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, beber, não andeis ansiosos com a vez de vestir. Roupa era um item que se penhorava, porque não era um item de fácil circulação. Mas aqueles discípulos deveriam se desapegar do seu direito e não resistir a essa injustiça legal. E por fim, há um terceiro mal que eles deveriam não levantar resistência, que é a intolerância. Veja no verso 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que acontece aqui nesse texto, e que alguns historiadores vão dizer que era um costume da época, é que nas colônias romanas, e Israel estava sendo colonizado pelo Império Romano, era uma das áreas que o Império Romano tinha domínio, o soldado romano poderia obrigar qualquer israelita a levar a sua bagagem durante 1 milha.
Assim que o israelita levasse a bagagem do soldado por 1 milha, ele deveria deixar a bagagem depois de 1 milha, e o soldado iria então procurar um outro israelita para continuar levando a sua bagagem. No Império Romano, os soldados romanos, eles tinham esse tipo de benefício por lei. Então os colonos, os israelitas, não poderiam negar ajuda, mas só deveriam dar em 1 milha. Agora perceba o que Jesus Cristo está dizendo. Se uma pessoa que invadiu a sua terra, ele é totalmente um transgressor, um estrangeiro, um opressor, ele pediu para você andar 1 milha, anda 2. Você vai fazer mais do que ele espera que você faça. Então, veja que essas 3 situações, Jesus Cristo, ele demonstra o espírito da justiça que nós devemos carregar e adotar como nossas. Se recebermos injúrias infligidas a nós, devemos não resistir e oferecer a outra face, ir além disso. Se nós tivermos contra nós uma lei usada, não vamos requerer os tribunais, vamos suportar a perda. E se um estrangeiro nos oprimir, suportaremos a opressão. Você está percebendo a clareza da pessoa que serve o reino de Deus? E por que nós devemos fazer isso? Existe uma grande preocupação nesse texto. É que nós não podemos, dentro de nós, construir uma cabana para o mal morar em nós. Como assim? Quando nós pagamos na mesma moeda quem nos fere, mal com mal, nós estamos instrumentalizando o mal. E quando você instrumentaliza o mal, você permite que o mal adentre a você. E aí é daí que nasce a vingança. Eu recebi uma injúria, isto não se faz, eu vou pagar na mesma moeda. Este mal começa a residir em nós. Nós fazemos uma cabana e agregamos. E quando nós permitimos que o agressor, seja o agressor da injúria, seja o agressor que usa uma lei, seja o opressor, dite como nós vamos agir, nós estamos fazendo uma cabana para ele dentro do nosso coração. A melhor maneira de expulsar o agressor da nossa vida é não permitir que ele more em nós. É deixarmos de lado. Porque a partir do momento em que você dá vazão àquilo que fizeram contra você, você está dando razão ao agressor. Você está dando abrigo para ele. Você está dando uma cabana para ele morar na sua vida, na sua mente, no seu coração. E nós não podemos construir cabanas para o mal morar em nós. Quando reagimos com violência ao violento, quando agimos com injustiça com injusto, quando reagimos com intolerância, nós nos tornamos iguais a eles. Usamos as mesmas ferramentas. Permitimos que o mal que eles estão impetrando contra nós comece a morar em nós também. Nós começamos a abrigar o mal em nós e nós damos razão ao opressor, ao violento, ao injurioso. Jesus Cristo é quem deve ditar a maneira como nós devemos reagir. E o Senhor dita dizendo, não faça isso. Se você foi injuriado, não devolva a injúria. Se você foi usado uma lei contra você, não acione a lei contra essa pessoa. Se você foi oprimido, não oprima também, mas mostre ao opressor que a sua tolerância é maior. Anda com ele 2 milhas. Mostre para esta pessoa maldosa que você tem uma justiça maior e não vai recorrer à lei. Mostre a esta pessoa que fez injúria com você que você tem uma justiça maior e que você não vai recorrer à injúria e vai querer reparação. Existe uma pessoa que ela encarna estes princípios, ou procurou encarnar estes princípios no século XX, e o nome desta pessoa
foi Martin Luther King Jr. Eu não sei quantos aqui conhecem o legado de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. ele lutou contra o odioso racismo que imperou nos Estados Unidos, nos nossos norte-americanos, nossos colegas vizinhos da América do Norte, onde os negros eram extremamente oprimidos pelos brancos, onde eles não poderiam usar os mesmos banheiros, sentar nos mesmos locais de ônibus. Era uma violência racial extremamente odiosa. E qual foi o entendimento de King acerca disso? Ele era um pastor e ele entendeu que a igualdade racial libertaria não apenas o negro do papel de vítima, mas também libertaria o branco do papel do opressor, porque o opressor também está sendo preso por uma ideia. Então a beleza do cristianismo é entender que aquele que me oprime, ele não está agindo conforme a justiça de Deus, e ele está sofrendo também, mesmo quando me oprime, mesmo quando usa de violência e mesmo quando usa de agressão. Então a ideia não é destruir o opressor. O mal não se destrói com o mal, mas com o bem. É procurar a redenção dos dois. Porque este é o espírito do cristianismo. É entender que aqueles que se opõem a nós momentaneamente podem ser conquistados pelo Senhor. E que no final das contas, como Martin Luther King apregoa nos seus sermões, o branco e o negro deveriam dar as mãos e reconhecerem-se como iguais civilmente. Então a justiça jorraria como torrentes de água na sociedade. A ideia funciona com a igreja e deve funcionar conosco, porque precisamos entender que as pessoas que podem ser agentes do mal são tão oprimidas pelo mal quanto querem fazer opressões sobre nós. O texto, então, ele agora vai mudar de direção, porque se você achou que estava difícil, agora vai ficar mais, porque ele diz que nós não devemos resistir ao mal do outro, mas existe um mal que nós devemos resistir, é o mal que há em nós. Vamos perceber o que está acontecendo no verso 42. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Note, meus irmãos e irmãs, que o agente aqui mudou. Nós tínhamos alguém mau, que era violento, que usava justiça contra a pessoa, e que era opressor, um estrangeiro. Agora o agente é alguém diferente. São os discípulos e discípulos de Cristo. E que Cristo olha para nós e diz assim: dá a quem te pede e empreste a quem deseja. Ou seja, você tem que desapegar-se das suas finanças. Mas quem é o perverso aqui? Porque o texto começa dizendo sobre o perverso. O perverso é a pessoa que pede emprestado? Então a pessoa tem que ser resistida, não vou emprestar. É perversa, ela está me colocando à prova? É quem está pedindo dinheiro para mim? Esta é perverso? Não. Quem pode ser o perverso é você ou eu. O texto mudou. Está dizendo que existe um nível de maldade que habita em nós, que nós não podemos não resistir. Nós precisamos resistir a este mal. O violento, ele agiu, o contendor reagiu, o agressor, o estrangeiro reagiu. Agora nós precisamos agir, sermos liberais, dando a quem nos pede e emprestando a quem precisa. Porque não dar quando você vê a necessidade do outro, em algum grau é perversidade. Quando você não empresta dinheiro ao perceber a necessidade do outro, de alguma maneira, o que Cristo está dizendo é que há uma maldade aí, porque há uma falta de sensibilidade da nossa parte. Isso, em algum grau, é maldade. Quem vai ser mais claro que Mateus é Lucas.
Nesse mesmo texto, ele explica, nesse mesmo contexto, nesse mesmo assunto, mas de uma forma um pouco diferente, no Evangelho de Lucas, ele diz assim, lá no capítulo 6, verso 34, e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores fazem o mesmo. Ou seja, o que Cristo quer é que nós não sejamos equiparados aos pecadores. Nós precisamos ser generosos, precisamos ser indulgentes, perdoadores, porque existe uma maldade quando nós retemos o perdão e existe uma maldade quando nós não somos liberais ou sensíveis à dor do outro. O que Jesus está dizendo aqui é que o mal começa nos pequenos gestos, meus irmãos e irmãs. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. Porque alguém poderia ler esse texto e dizer assim, bom, eu não sou violento, então eu não sou perverso. Eu não sou intransigente para ficar processando os outros, então eu não sou perverso. Eu não sou opressor, não mando ninguém fazer mais do que deveria, então eu não sou o perverso que Jesus está falando. Mas Jesus diz, espera um pouquinho, você está dando a quem precisa? Você está emprestando? Se você não está fazendo isso, você está abrindo o seu coração para ter uma maldade que pode não ter tomado o vulto dessas outras três personagens, mas para Deus é maldade da mesma forma. Em algum grau é maldade. Então essa mesma maldade que originou essas três situações, ela pode estar em nós de uma forma diferente. Porque, irmãos e irmãs, o mal, ele se estabelece aos poucos. Nós não vamos ficar violentos, opressores, ou usar a lei para oprimir os outros de um dia para a noite. Começa nos pequenos gestos. Por exemplo, quando você se recusa até mesmo a cumprimentar alguém, depois você se dá o direito até de não falar mais com determinada pessoa, e depois você simplesmente começa a se dar o direito de maldizer a pessoa, porque começa dessa forma, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer ambiente que podemos estar, o mal ele começa nas pequenas coisas. É a partir dessas pequenas rachaduras que vão abrindo mais a cada dia, e o mal vai penetrando em nossos corações. E o mal não se anuncia para o seu portador, ele habita, ele vai morando, e ele vai se espalhando em nossos corações. O que Jesus Cristo está dizendo é que tudo começa aos poucos. Não dar pode ser o primeiro passo para você agredir alguém. Não emprestar pode ser o primeiro passo para você oprimir alguém. E o que Cristo quer é que tudo pare quando você perceber isso. Então você não pode permitir, de um lado, resistir ao mal para que o violento não more em você. E por outro lado, você também não pode permitir que o mal que há em nós venha ganhar vazão, reprimindo o perdão e reprimindo a graça de Deus. Portanto, o texto ele pede para nós não resistirmos ao mal do outro, mas resistirmos ao nosso mal. Porque veja, nós não temos como controlar o mal do outro. É o mal do outro, é o mal que nos vem. Nós precisamos lidar com isso. E vamos lidando, não resistindo, entendendo que as pessoas que estão nos fazendo mal, é o próprio Senhor, pela sua soberania, que os colocou, ou para nos humilhar, porque vez por outra nós não gostamos de assumir, mas nós precisamos ser humilhados porque somos muito orgulhosos. Ou Deus está visitando algum pecado que nós cometemos e agora estamos colhendo aquilo que plantamos. Alguma coisa tem e nós dizemos, Senhor, faça-se a tua vontade. Use a afronta para que possa me corrigir. Este é o mal do outro. Agora eu também preciso cuidar do mal que há em mim. Porque esse mal eu posso controlar. O mal que realmente pode fazer mais mal para nós é o mal que está em nós. Porque nós vamos poder decidir se seremos maus com os outros ou não. Eu não posso decidir se você vai ser mal contra mim ou contra qualquer outra pessoa. Não há sobre mim esse poder. Mas eu posso decidir se eu vou agir com maldade com você. Se eu não vou lhe perdoar, se eu não vou lhe dar, se eu vou ter prazer em algum tipo de dificuldade. Isso são males que vão deformando a nossa alma.
E o que Cristo quer é que este mal se extirpe das nossas vidas. Ele se insinua aos poucos, vai habitando em nós e não demorará. E Satanás irá pedir jurisdição sobre nós. Irá cobrar, como agente serpente deste século, por meio dos seus asseclas, tudo aquilo que nós estamos plantando de maldade, porque o mal é assim, meus irmãos e irmãs, nós plantamos e nós vamos colher. Essa é a lei da semeadura, de Deus não se escarnece. E aqueles pequenos maus que visitam na nossa alma, isso não está escondido aos olhos de Deus. O salmista sabia disso. Guarda-me, ó Deus, da soberba, para que ela não ocupe o meu coração. Aí serei irrepreensível. Mostra-me os pecados ocultos, para que eu não seja culpado por eles. Existem males morando em nós. Até quando vai permitir que eles fiquem em seu coração? Se você sabe que é a luxúria, está na hora de tirá-los. Se você sabe que é a falta de perdão, está na hora de perdoar. Se você sabe que é ambição, abra mão disso. Você sabe quais são os pecados. E esses pecados, eles são locatários que vão ficar residindo em nosso coração e não vão embora enquanto você não os expulsar e vão atormentar a sua alma. E o que o Senhor quer é que você tenha paz no coração. Resista a esse mal interno, não permitindo que eles construam cabanas em seu coração. Tomemos cuidado, meus irmãos. Alguém já disse que o mal, ele não dorme. Ele está sempre acordado, procurando quem ele pode tomar para si. E a maneira que nós lidamos com este mal dita quem é o nosso mestre. Se está sofrendo, não pague na mesma moeda. Se você vê alguém sofrendo, compadeça-se. Dessa maneira, meus irmãos, não resistindo ao mal dos outros e resistindo ao mal que está em nós, nós vamos demonstrar que quem de fato é o nosso mestre e nos domina é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Amém.